a divisão de 10 por 4 deu 2,5, 20 por 1 deu 20, 30 por menos 1 deu menos 30. Beleza? Então, quem sabe aqui é o menor valor que não seja negativo, que é 2,5. Então, 2,5 é dessa linha aqui. Por isso que XF1 sai, porque essa linha representa XF1. Tá? Foi a restrição onde XF1 entrou. Então, o que eu fiz aqui? Né? Eu transformei a linha que tem o elemento pivô, aqui, ó, essa linha, está 4 aqui, eu tinha que transformar isso em 1. O que eu fiz? Dividi essa linha toda por 4. Deu isso aqui, ó. Essa linha 2 virou isso aqui. Já que eu tenho essa linha 2 nesse formato, eu preciso transformar agora a linha 1, onde está a coluna do elemento pivô, nessa coluna aqui, ó, aqui eu preciso transformar em 0. Eu preciso zerar isso aqui. Como é que eu zero isso aqui? Eu faço 5 vezes a linha do elemento pivô aqui, mais a linha 1. Então, a linha 1 vai ser 5 vezes L2 mais L1. Quando eu faço isso, a linha 1 vai virar isso aqui. Tudo bem? O que eu faço agora? Eu preciso jogar 0 aqui, ó. A minha linha 2 não está 1, eu só fazer a linha 2 menos a linha 3. Tá? Ou menos a linha 2 mais L3, né? Então, quando eu faço a linha 2, que é essa aqui, ó, mais a linha 3, eu vou achar isso aqui, ó. Tá ok? Bom, e por último, eu preciso achar 0 aqui também, que é na coluna do elemento pivô. Então, para mim achar o 0 aqui, o que eu faço? L2 mais L4. Então, eu faço isso, esses valores aqui. Beleza, pessoal? Bom, tá vendo o que aconteceu aqui? Por que eu fiz essas operações todas? Porque eu preciso transformar o meu elemento pivô, que estava aqui, o 4, eu dividi por 4 essa linha toda e achei essa linha onde o elemento pivô fosse 1. Por que eu tenho que fazer esse elemento pivô ser 1 aqui? Para facilitar as contas, para poder zerar na coluna do elemento pivô, zerar os valores aqui, ó. É isso que você precisa fazer. Por isso que eu montei essas operações que estão à esquerda aqui. Tá? Então, nesse momento, eu tenho a primeira solução do meu problema. Ou seja, quando entrou x2, lembra, saiu xf1. Então, as soluções básicas, né? x2, xf2, xf3. E quem tinha saído? x1. No lugar de x2, entrou x2 na variável básica, né? E saiu xf1. Então, ficou fora da base x1 e xf1. Nesse momento, qual que é o valor de z? Tá vendo que z está 1 aqui? O valor de z é 12,5. A minha função objetiva, como está na base só x2, lembra qual que é a minha função objetiva? A minha função objetiva é 3x1 mais 5x2, certo? Então, x1 não está na base, então aqui dá 0. E x2, quanto está valendo x2? Se eu olhar aqui, ó, o valor de x2, está vendo x2 aqui, ó, onde tem 1 aqui, ó, qual é o valor dele? 2,5. Então, 5 vezes 2,5 dá 12,5. Tudo bem, pessoal? Esse quadro aí, quando você resolve esse quadro dessa maneira, a gente encontra esses valores aí, tá? Ok. Bom, o que eu preciso fazer agora? Aplicar e verificar o teste de afinidade. Eu consigo colocar um variável que não está na base de forma que melhore a minha função objetiva. Lembra que minha função objetiva é essa função aqui, ó. X2 já está na base. Tem mais alguma variável que eu posso colocar na base que melhore essa função? Tem. Quem? X1. Porque X1 está fora. Então, nós vamos colocar X1, então. Tá? Então, quem que vai entrar? Vai entrar X1 aqui, vai entrar na base. Quem é que vai sair da base? Acho que agora travou de vez, hein? Travou aqui também. Então,
nós vamos agora pegar quem que é o elemento pivô? Esse elemento aqui. Tá vendo? Tá 5,5? Professor, Oi. deu uma leve assim, travadinha, acho que ficou 1 minuto mais ou menos travado. Isso. Ainda bem que não foi a pesada, hein? Ainda bem que não foi a travada pesada, né? Tá. Estão escutando agora? Vamos tentar voltar aqui. Beleza. Até onde vocês conseguiram escutar? Vocês conseguiram escutar até quando? Professor, a gente, assim, até onde eu consegui ouvir, porque tá cortando bastante. Então, tava falando sobre a entrada do X1, né? A saída do X2 e a entrada do X1. Com a substituição na variável de folga 1. Tá, aqui vocês conseguiram entender, né? Mais ou menos. Então, X1 vai entrar, vocês entenderam por que X1 está entrando, né? Tá, vou explicar de novo, então. Até aqui vocês conseguiram acompanhar? A gente finalizou esse quadro aqui, né? Então, quando a gente finaliza, a gente sabe que a função Z está valendo 12,5. X2 está valendo 2,5, né? XF1 17,5, 12 termina esse. E todos os elementos que estão na coluna do elemento pivô, em 0, você vai ter um quadro que vai te dar uma otimalidade. O que a otimalidade vai te dar? Será que tem como melhorar essa solução? Achar uma solução melhor do que essa? Como é que a gente... Aí eu te pergunto, se a gente colocar aqui, ó, essa aqui é a minha função objetiva, X2 já está na base. Se eu colocar X1, melhora a solução? Melhora, vocês concordam? Todo valor de X1 que eu colocar aqui não vai crescer o valor de Z? Se eu estou querendo maximizar, então X1 é um ótimo candidato. Então vamos sugerir a entrada de X1 na base. Tá? Então, eu sei que essa coluna aqui vai entrar, ó, X1 vai entrar, já está decidido. Agora, quem é que vai sair? É só você multiplicar a coluna B, desculpa, dividir, né? O valor da coluna B pela coluna de X1 aqui, ó. Então, vai ficar 2,5 por 0,5, vai dar 5. 17,5 por 5,5 dá 3,18. E 32,5 por 1,5 dá 21,67. Tá ok? Então, fazendo isso, o que a gente vai achar? A gente vai achar que o menor valor dessas divisões aqui que eu estou fazendo é essa linha aqui que corresponde a X2. Tá ok? Então, X1 vai entrar e X2 vai sair da base. E esse cara aqui é meu elemento pivô. O que eu tenho que fazer com o elemento pivô? Transformar essa linha aqui, ó, de tal forma que aqui apareça 1. Então, eu divido a linha toda por 5,5. Tudo bem, pessoal? Essa linha aqui eu vou dividir ela por 5,5. Vai dar isso aqui, ó. Eu faço as operações aqui, as multiplicações com soma aqui, manipulando as outras linhas em função da linha pivô, para que a gente encontre aqui na coluna pivô os valores 0, 0, 0 aqui, sem ser o elemento pivô. Estão vendo? Quando eu faço isso, eu fiz mais uma iteração do algoritmo simplex. O que eu encontrei? Encontrei o Z valendo 14,09, né? X1 valendo 3,18 e X2 valendo 0,91. Então, quem é que está na base nesse momento? X1 e X2 estão na base e XF1, XF2 e XF3 estão fora da base. E aí o valor de Z meu é igual a 14,09. Aí eu tem alguém que está fora da base, tem alguém que está fora da base nesse momento que melhora a solução? Então, a gente sabe que não tem que
não tem nenhuma variável aqui que consegue entrar e melhorar. Por quê? Porque essas variáveis XF1, XF2, XF3 estão fora da base, elas não podem melhorar essa solução. Certo? Elas não fazem parte da função objetiva aqui, ó. A função objetiva só está em função de X1 e X2. Já as duas já estão na base. E o valor que eu encontrei agora é o maior valor que eu encontrei até nesse momento. O valor que eu tinha encontrado anteriormente era de quanto? 12,5. Eu estava com X2 na base. Agora, com X1 e X2 na base, com esses valores, eu tenho um Z com esse valor aqui. Tudo bem? Então, nesse momento, como não existe nenhum outro membro para entrar, eu paro a minha solução aí. Tudo bem, pessoal? Estão escutando bem agora aí? Boa. Eu tenho uma pergunta, professor. Sim. Se a gente tiver uma situação onde eu colocar, por exemplo, eu coloquei ali X2, e aí quando eu coloco X1, eu acabo perdendo um pouco aí no valor de Z. O objetivo da função é maximizar. Eu continuo... aí o que a gente poderia fazer, por exemplo? O que acontece? Nós estamos passando esse... Lembra que o meu poliedro é esse cara aqui, lembra? Tá vendo aqui, ó? Espera aí que tá congelado ainda naquela tela da solução, professor. Tá 12, agora, tá difícil, hein? Agora tô vendo. Aí? Tô vendo, boa. Tá. Beleza. Então, esse gráfico aqui, ó, quando a gente traça as restrições, eu já sei que a solução ótima minha vai ter que estar nesse poliedro, certo? Beleza. E eu já sei também, que eu falei para vocês, que a solução ótima em um problema de programação linear, que é o que nós estamos trabalhando, é um dos pontos extremos desse poliedro. Tá? Bom, a primeira solução que eu tinha, quando x1 e x2 estavam fora da base, era uma solução que x1 e x2 era zero. Tá aqui, ó. Certo. Então, logicamente, o meu z é zero. Quando x1 e x2 é zero, o meu z é zero. Você concorda? 0 e 0 é aqui, o ponto da origem. Esse ponto do poliedro que eu estava avaliando. Aí, o que eu fiz? Inseri x2 na base. Eu fiz agora... Opa. Eu coloquei o x2 na base aqui, ó. Nesse momento que entrou x2. O que aconteceu? O valor de z meu foi para 12,5. E o de x2? 2,5. Certo. Quem que é x2 2,5? Olha aqui onde que eu tô. Eu vim para esse vértice aqui, ó. Tá, pera aí que tá carregando aí. Aí, boa. Aí, beleza, entendi. Então, eu vim para esse vértice aqui, ó. Quando eu inseri x2 na base, eu vim para esse vértice, certo? Certo. Aí depois que eu fiz, verifiquei que tinha uma outra solução colocando x1 também na base. Eu vim para esse ponto aqui, ó. O que é esse ponto aqui? Apareceu aí? Apareceu aí. Esse ponto que eu mostrei é o x1 3,18 e o x2 0,91. Tá vendo aqui? Entendi. Então, esse ponto aqui no gráfico, ó, é o x1 3,18, tá vendo? Mais ou menos aqui, ó. E o x2 0,91. Tá? Boa. Então, eu achei esse ponto extremo aqui, ó. Por que eu não vou tentar esse cara aqui, ó? Alguém sabe falar? Vocês lembram? Olha só, deixa eu... vocês lembram que o meu vetor de custo, se eu traçar aqui, deixa eu parar a apresentação, compartilhar aqui o meu... Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Apresentar agora a Mangueira. Ó. Estão conseguindo enxergar aí o slide? Boa. Então? Beleza. Então, olha só, esse slide aqui, ó. Onde que eu faço para aumentar esse slide aqui? 100%, isso foi demais. Eu quero colocar mais um. Tá. Esse aqui é o gráfico meu, né?
Certo. Tá vendo esse cara aqui, ó? 3x1 mais 5x2? 3 e 5 é um vetor do R2, não é? O que significa o vetor 3 e 5? Você marca aqui 3 no x1 e 5 no x2. Vai dar um ponto. Vamos supor que esse ponto é assim, ó. Né? Vamos supor 3 e 5, né? Vamos supor que ele está aqui assim. Esse aqui é o ponto 3 e 5. Imagina que ele está bem na ponta dessa seta aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu vou traçando retas paralelas a esse vetor? Essas retas paralelas aqui, ó. Se eu trouxer essa reta aqui, por exemplo, desculpa, paralelo não, perpendicular, né? Vamos colocar assim. Aqui. Então, imagine que eu tenho uma reta aí, que ela é uma reta perpendicular. Tá vendo essa reta aqui, ó? Essa reta vermelha aí, ó, que eu vou pintar ela agora. Tá vendo? Tá vendo essa reta aqui? Essa reta, ela representa o Z, que é o lucro. Algum lucro aqui, por exemplo. Se eu quero diminuir o lucro, eu faço aqui, ó. Certo? Quanto é que é lucro aqui, ó? O lucro aqui é quando o ponto 0 e 0. O próximo lucro que eu tenho é o lucro quando ela toca esse ponto do poliedro aqui, ó. O maior lucro dela aqui, ó. Aqui ela é válida? É. Aqui ela é válida? É válida, é válida. Todo esse pedaço aqui dela é válido. Eu posso analisar qualquer ponto aqui, ó. De todos os pontos que eu vou avaliar, o maior ponto que vai ser desse ponto aqui, ó. 2, note que o x2 vale 2,5, que é justamente onde a gente calculou lá. Lembra que a gente calculou? Que é isso aqui, ó. Lembra? Quando o x2 vale 2,5, o z é 12,5. Então, eu estou traçando. Se você for subir nessa reta aqui, ó, qual que é o último ponto que toca o poliedro válido? Lembrando que o meu poliedro é esse aqui, ó. Lembra aqui, Pedro? Sim. Eu tenho esse poliedro aqui, ó. Então, a reta perpendicular ao vetor custo é a reta que representa o meu lucro. Qual que é o maior lucro que eu consigo ter que não viole as restrições? É esse lucro aqui, ó. Certo? Tá claro isso para vocês, pessoal? Sim. Quem é que esse lucro aqui, ó, é justamente nesse pontinho aqui do poliedro, tá vendo? Que é o ponto que a gente acabou de calcular lá, ó. Que é o ponto aqui. Que é esse ponto aqui, ó. Tá? Certo, mas 14,09 aqui quando... Tá, beleza, mas Sim. aí o que acontece, professor? Que a minha pergunta foi assim, né? Se quando eu coloco a variável, eu fiz lá com a variável 2, né, com a variável x2 e achei um z. Aí eu pensei, pô, dá para mim otimizar. Se eu coloco a variável 1 Certo. e aí eu diminuo, o valor fica abaixo, e quando eu coloco só x2, o que eu faço? Eu não tem problema. Dou um rollback na transação? Não, aí... Não. Não, boa pergunta. Bom, você avaliou mais um ponto, Pedro. Pode ser que você teria vindo para cá, ó. Aí eu te pergunto, quanto que dá a sua função objetiva se você tivesse vindo para cá, ó? O primeiro ponto, você saiu daqui e veio para cá, não foi? Foi. Depois daqui, você acrescentou x1, você veio para cá. Aí a gente descobriu que esse ponto é o ótimo, não foi? Certo. Se você tivesse, ao invés de ser feito isso aqui, você tivesse vindo para cá, ó, pode ser que tenha piorado. Vamos ver aqui? Quanto que vale esse ponto aqui? Quanto que vale x1 aqui? 3,3, não é? Multiplica 3 vezes 3,3. Quanto que dá? 9,9. 9,99, né? Então, olha só. Esse cara aqui está me dando um lucro de 9,99. Mas quanto que eu tinha achado de lucro aqui? Foi 17, né? 17? 12,5, não foi? 12,5 eu vim para um cara que me deu lucro de 9,90 aqui, 9,99. Então caiu o lucro, tá vendo? O
que você faz? Beleza, caiu, mas existe chance aí de eu colocar alguém na base que melhore? Aí você aplica o quê? O teste da otimalidade. O que o teste da otimalidade olha? Você olha a função objetiva e verifica se existe alguém que você pode colocar que melhore a solução. Entendeu? Beleza. Então é isso. Tá? É sempre, o algoritmo é bem simples, né? É quem que você vai acrescentar, quem que entra e quem que sai da base. Ele vai fazendo trocas aí inteligentes baseado numa relação custo-benefício que ele mede aqui, ó. Essa é a relação custo-benefício. Tá? Ele mede a relação custo-benefício quando ele faz essa divisão aqui. Tranquilo, pessoal? Deixa eu voltar aqui para Tranquilo. o PDF, né? Bom, então, já que vocês entenderam isso aí, né, tem um outro exemplo aqui, né? Só vamos passar mais rápido aqui, só para a gente fixar aí, né? Então, tem outra função objetiva, 10x1 mais 12x2, x1 mais x2 menor que 100, x1 mais 3x2 menor ou igual a 270 aqui, tá? Tá errado aqui. 270. Então, traça as restrições, né? Vai ficar esse poliedro aqui, ó. Só para a gente entender. Bom, passei 10x1, 10x2 para a esquerda, montei o meu quadro, certo? Vou colocar x1 e x2 fora da base. Então, x1 e x2 vai ser 0. Quem vai ser a solução inicial minha? Vai ser esse carinha aqui, ó. 1, xf1 igual a 100, xf2 igual a 270. É esse primeiro ponto aqui, ó. Quanto que dá de lucro? 0. Quando o x1 e o x2 é 0, então ele vai dar 0 de lucro aqui, tá? Bom, então quem que eu coloco para entrar aqui? Se x1 e x2 está fora da base, quem que é o melhor candidato aqui para entrar na base? Eu tenho x1 e x2 para escolher para entrar. Quem que você escolheria? Fala aí, pessoal, que esse eu já sei. Com o x2, né? x2. Por que é x2? Porque ele tem o maior peso aqui, né? Se for escolher um cara para você ganhar dinheiro, você vai escolher x2, que ele te dá o melhor lucro, certo? Como a gente passou para a esquerda, é o maior valor absoluto do coeficiente negativo. Então, você olha o maior peso de coeficiente negativo que está fora da base, que é x1, então vai entrar x2. Então, x2 vai entrar. Quem é que vai sair? Aí você divide, os valores estão aqui, ó, 100 dividido por 1 e 270 por 3. Aqui deu 90, você pega o menor, tá? Ele vai ter melhor relação custo-benefício. Então, esse cara aqui vai sair. Ok? Então, ele vai sair. Quem é esse cara aqui? XF1 ou XF2? XF2. Tá? Essa linha corresponde a XF1 e essa linha é quando XF2 entrou. Então, se X2 está entrando, XF2 está saindo da base. Certo? Bom, esse cara aqui, ó, é o meu elemento pivô, não é? O que eu faço com o elemento pivô? Tá vendo aqui o elemento pivô? Transforma ele em 1, ó. Então, L3 vai ser L3 dividido por 3. Então, vai dar 0, 1 terço, 1, 0, 1 terço e 90. Tá? Não está aparecendo aqui, mas... Deixa eu ver aqui. Tá. Então, o que a gente faz? L2 vai ser o quê? L1 vai ser 12 vezes esse cara aqui, que agora vale 1, mais esse. Aí eu zerei a primeira linha, tá vendo? Correspondente a minha função objetiva aí. Tá? Depois, L2, que é essa linha aqui, ó, vai ser o L3 menos L2. Então, zerei ela também aqui, ó. Tudo bem? Aí agora, como é que ficou minha tabela aqui? Tem alguma coisa errada aqui, viu, pessoal? Aqui tinha que ser 90, ó. Tá? Aqui, ó, quando a gente resolveu isso aqui, esse aqui vale 90, não é? 270 dividido por 3, divide essa linha toda por 3, vai dar o quê? Vai 90. dar 0, 1 terço, 1, 0, 1 terço e 90. Boa. Certo? Beleza. Opa.
Apertei o ESC aqui. Então, resolvendo, você vai chegar no valor de x1 e x2 na base, né? X1 valendo 15, tá vendo aqui, ó, x1 vale 15 e x2 vale 85, tá bom? Depois eu vou atualizar aqui que esse valor aqui tá errado e mando para vocês corrigido aí já, tá bom? Pessoal, alguma dúvida aí em como funciona o método simplex? Pô, professor, bom, vou resolver mais os exercícios aqui, mas por enquanto tá de boa. Deu para entender aí, pessoal? Deu sim, professor. Então, assim, deixa eu só dar uma visão aqui para vocês, né? Nós estamos trabalhando aqui, deixa eu maximizar aqui novamente. Nós estamos trabalhando com esse modelo aqui, ó. Veja bem, eu estou falando para você produzir quantos produtos X1? 3,18, né? Você ganhar mais dinheiro, certo? Pessoal, alcançar o máximo de produção possível, você produz 3,18 X1 e 0,90 de X2. Se isso aqui for litro de leite, beleza, né? Se isso aqui for gramas, talvez beleza. Mas se isso aqui for quantidade de carro que você vai produzir na linha de produção lá da GM, você concorda que isso aqui não funciona para mim? Essa resposta? Mesmo se for porcentagem? Não, se for porcentagem, pode até ser que sim, desde que a porcentagem seja inteira, você concorda? Porque não faz sentido você mandar produzir, por exemplo, você produz 300 carros, você manda produzir 0,91, que é 91% dos carros que você produzia. Talvez vai dar carro picado, não vai? Vai. Ou seja, você pode ter uma decisão aqui que ela não é praticável. Ou seja, na prática, essa solução ela é ótima, ela otimiza esse problema matemático aqui, mas ela não é implementável na linha de solução, na linha de produção. Quando você vai para a linha de produção, fala assim, pode rodar a linha de produção, produz para mim 3,18 computadores, né? Imagina. E 0,91 mouse. Aí, aí nesse caso aí, a gente pode adicionar uma variável dizendo o seguinte, ó, a gente precisa produzir, mas de forma que essas variáveis sejam inteiras, né? E aí a gente procura uma solução ótima, de forma que encontre aí 2 pontos, de forma que esses 2 pontos sejam inteiros. Aí no caso tem que mudar as restrições? Bom, aí tem algumas abordagens que a gente faz para a gente contornar isso, tá? E a seguir sendo dos próximos capítulos, tá? A gente vai falar isso nos próximos encontros nossos, que a gente vai tratar sobre análise de sensibilidade e modelo de programação inteira. O que é o modelo de programação inteira? É quando essas variáveis de decisão não podem ser fracionárias, né? Tem que ser valor inteiro, não pode ser valor real, igual está aqui, ó. Então, existem algumas técnicas para a gente otimizar quando isso aqui tem que ser inteiro. Entendeu? Então, existe um modelo chamado modelo de programação inteira. Muitos problemas reais, né, trabalham com modelo de programação inteira. Tá? Por exemplo, problema de compra, né? Quantos produtos você vai comprar de cada um? Às vezes o cara quer minimizar o valor que ele está gastando com uma compra. Então, ele vai ter que usar um modelo de programação inteira. Certo? Quantos elementos que eu vou vender de cada produto meu para maximizar meu lucro? Quanto que eu vou produzir na linha de produção? Então, talvez é o modelo de programação inteira. Tudo bem, pessoal? E a gente vai trazer alguns exemplos que são reais, né? Para vocês verem como é que vocês podem pensar e modelar esses problemas. Né? Por exemplo, né, Leandro? Quantas ações que eu compro? Ações, pode ser que você compre fracionário. Então, beleza, você não precisa ser variável inteira. Tá?
Mas assim, quais ações que eu vou comprar? Em quais ações eu vou investir? Aí você já está diante do problema de programação inteiro. Estão entendendo a diferença? Nesse caso tem inteiro e tem quantidade mínima de lote também, por tipo de ação, né? Lote mínimo. Exatamente, exatamente. Então depende muito de como você enxerga o seu problema, de como que você modela o seu problema, o que é X1, o que é X2 para você. Né, eu estou falando que investimento de ação, né, se é o valor financeiro que você vai investir na ação, X1, beleza, pode ser real. Agora, se X1 representa se eu vou comprar ou não a ação, aí assim, além de ser programação inteira, ela é binário, né? Ou seja, se eu vou comprar ou não, é 0 ou 1 aqui do lado de 1, do X1. 0 ou 1 no lado de X2, X1 pode representar a Petrobras, X2 pode representar a Vale, e assim vai. Estão entendendo, pessoal? E aí, os problemas reais, eles são gigantes, né? Eles não são, assim, de 10 variáveiszinhas, né, de 20, 50, 100, são realmente gigantes mesmo, de milhares, né, milhões de variáveis, às vezes, um problema, aí você tem que ter uma plataforma computacional parruda para poder rodar, tá? E aí você tem que medir muito bem essas restrições. Lembra que se você mete uma restrição aqui, que faz uma reta aqui, joga tudo para o lado direito, acabou. Você inviabilizou o problema. Né? Mas se você talvez relaxe essa restrição para liberar, ter uma solução factível, depois você trabalha aqui na factibilidade da região, você consegue otimizar isso do ponto de vista prático. Tá bom? Então, assim, nos próximos encontros nossos, nós vamos trabalhar, vou mostrar para vocês o solver, né? A gente vai trabalhar com o solver aqui. É um solver que está disponibilizado já para o IF, né? É o Gurubi. Basta você ter o e-mail do seu do IF, tá? Que a gente conseguiu uma licença acadêmica, é um solver de mercado que o pessoal está usando lá. Então a gente vai mostrar como que você usa, modelar o problema, né? Como é que você joga isso no código e como é que você otimiza e faz análise em cima disso aí. Beleza? O que eu queria pedir para vocês? Até para a gente otimizar as nossas interações, né, tanto comigo quanto com o Astrid, que vai estar junto com a gente aqui, eu queria que vocês pensassem em algum exercício prático, né, e real, que vocês pudessem pensar de otimização, né, que você consiga dado para a gente trazer, para a gente modelar e para a gente rodar e brincar com os resultados aí, mas que seja uma coisa de verdade aí, real, que faça sentido para você, né, que você enxergue a aplicação, para a gente começar a brincar. Beleza? Bom, eu vou mandar para vocês uma dica, né, que é um consórcio de universidades e muito forte nos Estados Unidos, que o pessoal está brincando com isso. Eles conseguiram tabular uma série de dados relacionados ao Covid, várias fontes de dados, né, de hospitais, de tratamento, né, de prefeituras, né, muitos dados mesmo, de forma bem organizada. E aí o pessoal tem muito dado lá disponível, né, organizado e atualizado a tempo, né, já tem os códigos disponíveis com os exemplos lá para ver como é que você junta os dados, faz consulta, etc. Né, os scripts lá em Python e R também, se você quiser brincar. Então, para quem não tem insight nenhum, pode ser um dado desse dado, de repente você quer brincar como é que você pode otimizar em cima dos dados do Covid aí. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Perguntando, a lista que você passou até o momento, ela tem que ser entregue agora dia 1? De 1º de outubro só, né? Dia 1º de outubro, tá? No caso é a lista 1 e a lista 2? Isso, porque o 3 era só para vocês lerem o capítulo 4, né? Que a gente tá dando para vocês aí. E aí hoje eu vou passar o exercício do capítulo 4. Mas é a lista 1 e a lista 2 do livro, né? É isso mesmo, né? Tô boiando, isso, não, né? Isso, então, tá, beleza. Isso. E lembrando que as listas, tanto a 1 quanto a 2, com a solução gráfica, tá? Beleza. Aí como é que é? Te manda foto, escaneado? Escaneia, né? Pode fazer até no papel, mas aí você escaneia e gera o PDF seu organizado, tá? Assim, pessoal, organização não precisava nem falar, né? Mas você organiza para você apresentar o trabalho seu, né? Tem gente que às vezes me manda trabalho, mas eu vou corrigir o trabalho, tá terrível, né? Não consigo nem entender que exercício que é aquele, né?
Tá bom? E essas atividades vão valer quanto, assim? Essas atividades valem 20% da nota, tá? Uhum. E vale frequência também nas aulas assíncronas. Ou seja, é uma aula, você está tendo aula, é um exercício de aula. Então, assim, eu estou dando 20% para quem fizer, né? E a gente vai ter 2 projetinhos para implementar, que vai complementar o restante da nota. Top. Beleza. Tá, agora, projeto, eu estou dando oportunidade de vocês pensarem no projeto, porque se vocês não tiverem um projeto para apresentar que seja viável para aplicar na disciplina, eu vou trazer um projeto para cada um. Queria muito que fosse um projeto de vocês, né? Que você consiga enxergar, né? Até para você praticar esse insight aí. No caso, a ideia, então, é trazer o problema, né? Oi? No caso, a ideia é identificar um problema para otimizar, né? Exatamente. Beleza. Fala, professor, lá na empresa, lá os caras fazem visita no cliente lá e gastam tanto por mês com combustível, né? Tem um tanto de cliente lá, às vezes selecionar o melhor cliente. Aí você começa a pensar, fala, que dá para otimizar, dá para modelar isso aqui com programação linear, né? Beleza. Top. Certo? Então comece a pensar isso, né? Tem uns sites também que tem alguns problemas aí, depois eu posso passar para vocês, tá? Mas eu queria que vocês pensassem vocês mesmos, né? Não adianta nada você saber esse tanto de coisa aqui que você está vendo aqui, se você não consegue ver o lugar que você aplica. Esse talvez é o grande diferencial, né? Beleza. Tudo bem, pessoal? Tudo.